Estamos começando mais um Por Aí com o Vinho e hoje viemos visitar uma vinícola super familiar, pequenininha, que estou ansiosa para conhecer aqui no município de Capão Alto, em Santa Catarina, próximo a Lages, que é uma cidade grande, digamos assim. A vinícola é toda construída em pedra, tem esse belo lago aqui atrás e, pelo que eu já ouvi falar, os vinhos são excelentes, o atendimento também. E vamos conhecer aí hoje como vai ser o atendimento do seu Poçamai, da sua esposa e os vinhos maravilhosos que a gente já escuta falar. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e bora lá! Aí o senhor tem só essa parte aqui ou tem mais vinhedo? Vou tomar um pouquinho. Mais um pouquinho? Se eu fosse visitar uma vinícola e achasse isso aqui de vinhedo, eu dava meia volta. Ah, não, mas às vezes vai que o senhor comprasse alguma uva de algum outro lugar. Não, tá certo, não, mas não compro. Ele já conhece. Mas eu arrumei uma caramba de uma gripe, né? E esse que me conhece já sabe que minha voz não é bem essa, mas né? agora tá voz de locutor, né? É a voz grossa? É. Ah, aqui tem bastante. Quando ele veio aqui estava mais bonito, né? Tinha azuvinho. Porque agora está entrando em dormência, a gente dá uma folga pra gente mesmo, né? Sim, né? Então, Não mexe muito, né? É. Então aqui está o nosso Cabernet Franc. Eu diria que otimizada a orientação norte-sul, né? Então pega insolação o dia todo, você pode observar. Aqui tem um sombreamento agora, mas é fora da época. Tem que cortar um pouco daqueles galhos e outro. E o sol agora já tá mais baixo, já tá quase, né? terminando a tarde. Isso, ele tá fugindo, né? E o senhor implantou aqui por conta ou o senhor Eu nasci no Vale dos Vinhedos. Eu tenho alguma coisa no sangue, mas eu estava fora há uma eternidade. Isso eu fiz até 12 anos de idade, depois nunca mais. Mas nunca me desliguei das minhas raízes, né? Então eu via lá os parentes, amigos lidando com parreira, completamente diferente, né? Aí quando eu vim aqui, até a mim me surpreendeu, né? Pelo resultado que eu tive aqui, né? Acho que eu até falei para eles o Briguente, você conhece o Briguente? Sim. O Briguente pai, né? Sim, sim. Não o Tem guri. o filho também, né? É, eu mas conheço. o pai Ele era trabalha lá na Epagre, né? o pai era o Papa. O pai me orientou para Poçamai, viveiros, esse, aquele outro e só. Aí comecei por aí, mas eu não, na minha época não existiam doenças fúngicas, praticamente não existia. Então eu me considerava assim cru. E aí eu fui tal, numa determinada ocasião, no primeiro ano, seria como aquelas parreiras lá, o desenvolvimento aqui não foi muito diferente do que aquilo. Sim. Ele chegou aqui com alguns meses, eu estava com ela conduzida. E aí começou uma manchinha na folha. E eu já tinha passado a minha esposa por fotografia e tal, pela internet passou. Ele disse, poxa, mas não sei o que. Aí eu preocupado que fosse o tal de míldio, que eu nem conhecia, veja bem. Não existiam essas doenças, né? E aí, enfim, ele chegou aqui, ele disse, tu quer que eu vá aí? Ele disse, vira, Zé, aqui, ótimo. Aí ele chegou ali, parou perto do vinhedo, me fez várias perguntas, e eu, na verdade, queria saber o diagnóstico. Ele me disse bem assim, esquece o diagnóstico. Se tivesse algum problema, tu não tinha esse desenvolvimento. Sim. Então, sabe o que era? Era uma pintinha nas folhas de algum micronutriente que a raiz ainda não buscava. Mas à medida que ela foi crescendo, aí eu tenho um amigo meu que diz, colocou umas pá de esterco de gado, de galinha. Resolve. Resolveu. Legal. Aqui a gente tem uma coisa bem particular na poda, não sei se você observou. Ele viu aqui, como que é a senhora? Leonan. Leonan, né? Isso, Leonan viu aqui, que é toda ela com produção, não tem aquelas falhas, né? Sim. Só que eu adopto um sistema de poda meio diferenciado. Tem gente que até ri, diz, parece a Estrada de Santos. Eu faço, inclusive, às vezes eu dou marcha ré, quer ver uma coisa?
Não, aqui está conduzido para o mesmo lado, Às vezes o senhor pega um galho de lá e bota para cá. E bota para cá, está aqui, ó. Uhum. Tá vendo aqui, ó? E funciona perfeitamente. Né? Então eu consigo manter dessa forma. Eu até não admito que a pessoa comece a cortar aqui, esperar um broto, fazer o buiú. Pô, é só destruir vinhas, né? Sim. Lógico, tem determinadas situações que precisa, né? Mas você pode observar que a gente pede 3 dedos, 4 dedos, se tu for ver, se ele não está exatamente aqui no meio, ele está lá ou está aqui na frente, né? Mas tem observância desse espaçamento. Né? Legal. E aí o senhor chegou a fazer algum teste de deixar menos galhos produtivos e galhos mais produtivos para ver a qualidade da uva, assim? Menos produtivos? Não, com menos galho. Com menos galho, com menos gemas? É. Sim, tem umas que acontecem até, se tu observar, tem vinhas que tem bem menos galhos, né? Quando a gente procura, não acha. Mas enfim, e outra, eu não necessariamente eu tenho que deixar menos galhos. Isso aí que eu acho um erro. Sim. Eu retiro uva, então, se for o caso. Porque tu tem, quando tu está podando, no ano que tu está podando, quiser fazer uma boa poda, tu tem que estar com o olho, o que eu vou ter o ano que vem. Sempre tem que estar pensando no próximo, na próxima safra, entende? né? Então eu prefiro, eu faço muita desbrota, eu limito, vamos dizer, para obter qualidade, eu limito na desbrota. Ou então, numa pior hipótese, tira cachos. Sim. Limita a produção a 3 quilos por pé, 3,5, 2,5, 4 eventualmente, tem vinhas robustas, né? Sim. E eu tenho colhido aí tenho vinificado sem intervenção de açúcar. Legal. Só Matura no bem. Brix, na frutose, né? Sim. E o senhor já teve problema com geada aqui? Geada tardia? Ano passado. Ano passado nós tivemos, aliás, o ciclo, eu imagino que São Joaquim deva estar com problema. Sim. Deva ter tido por muito Lá problema foi bem complicado. de ciclo, né? Tava colhendo Cabernet agora ainda? Não. Essa semana passada? Eu colhi dia 11, eu colhi a minha última uva Merlot. E não adianta, parem, não evolui. Não evolui, né? Tá entendendo? Então é um problema. Aliás, isso aí, para vocês que são estudantes e tal, é um erro, de certa forma, que nós cometemos aqui na escolha das variedades. O que é bom para nós aqui? Sim. Precoces, Pinot, Chardonnay, né? A Cabernet Franc também, ela não é tão precoce, mas como ela tem a casca um pouco mais fina, ela escapa desse problema. Eu tenho ouvido falar bastante da Cabernet Franc. É um espetáculo. Esse é o meu xodó. É a Cabernet Franc. O pessoal fala bem também a Pinot, não é, lá em São Joaquim o pessoal fala que sofre bastante a Pinot. Sim, o problema da Pinot não é que ela desenvolve, é o tamanho da baga, fica muito compacta. A compactação, aí chuva, né? Ela compacta, então... Ela é matura, só que aí dá muito fungo por causa disso. O problema dela é a melhor vinha que tem para você conduzir, encher de uva, ramos. Você vai ver a folhagem da Pinot do jeito que está. Não tem. Ela dá brotos com produtivos no tronco. Que você tem que estar tirando. Só que quando começou a trocar de cor é que vem o problema. Sim, é esse que E ali que é o grande problema, você tem que tratar lá atrás. Logo no surgimento dos primeiros brotos, do cacho, e depois o tratamento de florada, fundamental, né? Então você tem que, e isso aí é uma deficiência que tem na área de agronomia, enologia, enfim, porque tem a ver muito, né, no estudo de doenças e tal. Ninguém crava nada sobre podridão. Cara, podridão ácida, podridão não sei o que, papapá. Mas na verdade é o seguinte, chega uma fase que você não consegue definir, bem que afinal de contas, que podridão é essa? Tá tudo misturado, né? É fungo, né? É fungo, mas não é o mesmo tratamento para todos. Sim. Então teria que ter uma definição melhor, um tratamento específico em tal época e tal. E a gente está conseguindo driblar aqui, mas levei anos apanhando. Esse vinhedo aqui tem quanto tempo?
Esse vinhedo eu plantei ele de 20 a 24 de setembro de 2011, para 22 daria 11 anos, 23, 12 anos. Né? Bem desenvolvido, né? 12 anos. Cabernet Franc, né? Uhum. Eu tenho aqui entremeado, nesse vinhedo eu tenho Taná. Ah, Taná é? Eu tenho Taná. Veio por acaso, tem vários pés, olha aqui tem um. Uhum. Ali já tem outro. Ah, ele veio no meio das mudas? No meio, foi uma briga, rapaz, eu virei no saci. Aí o senhor faz ela como corte junto na... Não fiz usa? corte há uns 2, 3 anos, sim. Senão eu fazia varietais. Uhum. Ah, mas aí rendia poucas garrafas. Eu ainda produzo, eu tenho vários. Uhum. Tem mais, tá, né? Sim, eu faço umas 200 a 300 garrafas, 200 e poucas garrafas. Mas só que toda ela misturada. Ah, entendi. Não tem falhas. É verdade, tem. Então, para quem está nessa área, é inadmissível. Olha aqui, ó. Sim. Você replanta. Entendeu? Uhum. É inadmissível deixar aquela coisa, uma vinha aqui, outra. Tem muitos vinhedos aí que a gente encontra de vinícola grande. Grande. No quanto vai a hora, parece que pior é. Uhum. Verdade. Então, e é tão fácil, né? E, então, a gente replanta e ela vem tranquilo. Aqui o solo já está preparado, lógico que ela recebe uma competição e tal, mas vem embora, né? Isso aí são plantas, na verdade, que a gente perdeu, sabe por quê? Para a história do roçar. Eu comecei a carpir no meio, agora eu roço aqui, né? E a gente está carpindo. E no roçar, se você não proteger, e a gente não se dá o trabalho de proteger, porque tudo é muito corrido, então tu acaba lesando. As raízes. Aí embaixo tu lesa, acaba entrando um funguinho. Fungo, Aqui o senhor plantou alguma variedade branca? Eu tenho. Eu tenho Chardonnay, Pinot Noir. Ali para baixo. Aqui, ó. Eu tenho Chardonnay, eu plantei. A minha primeira uva foram essas aqui. Depois eu implantei outro vinhedo, né? Aqui, daqui para frente é Merlot. Cabernet para cá. Cabernet Franc, até na metade dessa carreira aqui, de um lado é Cabernet, do lado é Merlot, né? Meio a meio, né? E para cá é Merlot. Tem uma quantidade maior de Merlot, inclusive, que Cabernet Franc. Aqui a gente está a 1.050 metros de altitude, né? Dá para ver lá o salto do Rio Carreiras, né? Tem uma PCH ali, né? Não sei se você já conhece ali ou não. O salto? Sim. A família dela morava ali perto. Eles tinham sítio. Eles alugavam um sítio ali, na real. Não era da família. Aí eles então você veja bem, lá deve ser o quê? Não é 900 metros, aqui é 1.050. Deve ter uns 150. E a gente olha assim, jamais diria que tem isso, mas tem. Sim. Lá em Urupema é quanto mesmo? Lá em Urupema o centro está a 1.350. É bem alto, né? É interessante essa questão da altitude. Ali no Suzinho é mais baixo, Suzinho por volta daqui, 1.100 também. Mas isso que desce, que é perto do Lavatura. Né? Só que isso aí é uma coisa que o pessoal glamourizou, trabalhou muito em cima disso, e eu diria que o fundamental em referência à altitude é a maior altitude na tua micro-região. Se você vê Abreu Garcia, por exemplo, ele deve estar uns 700, 800 metros nem. Mas olha o vinhedo dele onde é que está. Na micro-região dele, está lá em cima. Então, por que isso é interessante? É interessante por causa da ventilação, insolação, ar, luz, essa questão toda. Então, na tua micro-região, você tem que estar mais alto. Isso aí é provado, por exemplo, Urubici e outras regiões. Eu tenho um conhecido que era professor no CAV, ele plantou 2,5 hectares, se entusiasmou, altitude e pá, abandonou. Por quê? Plantou lá, vamos dizer, a 2.000 metros, só que lá depois tem 2.200, 2.300, ele está num chapão na baixada, num acúmulo de neblina, não produz. Não produz, né? Entendeu? Então tem que muito... A altitude pode ser favorável, mas nem sempre, né? Dependendo da altitude. Ali não é porque ela não é altitude lá, fosse no topo lá, tudo bem. Eu estou orientando um camarada ali na Bocaina.
Ele está plantando parreiras lá a 1.290 metros, 96 metros. Só que não é o topo, né? Não está dando neblina. Ele tinha imaginado em plantar mais embaixo, sabe? Um platô que tem ali, né? Descarta, é o último, né? Porque a neblina justamente fica parada ali. Lá, né? Exatamente. Você sabe que eu tive vários anos na Cabernet Franc, o cacho saindo daqui, ó. É? Cacho direto. Acontece, né? Tem fotos, esse ano teve 2 na Merlot também, né? Legal. Então é uma bela uva, né? E eu adoto já desde cedo, ó. Você veja bem, se eu tenho ombros vazios, eu vou dobrando e não quero nem saber de aqueles espaços, sabe? E periodicamente eu corto aquele, eu renovo e tal. Então acaba ficando praticamente uma poda mista, né? Sim. De esporão e vara, né? Se tu fores ver, né? Sim. Aqui inicia a minha Chardonnay também, né? Você pode observar que ela não é tão benevolente, né, em termos de... Ela tem suficiente e tal, mas não se compara com a Pinot. Ela tem a mesma idade da Pinot? Mesma idade. É, até o tronco. O tronco também é mais fino, né? Não, o tronco até não tem muito aqui, é porque aqui é uma área... Quem me visse ia sugerir meu internamento, né? Era só pedra. Eu tenho já escavadeira, né, e tal. Então essa área aqui é uma área que ela não engrossa muito. Ali para lá, ali já tem mais material orgânico, então ela fica mais... Mas é excelente o solo. Esse nosso solo aqui de Capão Alto. Não, Capão Alto e o de vocês também lá. Eu digo o solo de basalto, ó. Vocês observem aqui, ó. Isso aqui eu tirei muita pedra, ó. Observem aqui o que tem de decomposição de basalto, ó. Ah, sim, tá essa vendo? pedrinha, né? Isso aqui é riquíssimo em micronutrientes. São bem importantes. Inclusive o vinho aqui, eu tenho um amigo meu que é enólogo da Aurora lá. Ele era o chefe da enologia, hoje ele tem uma empresa de produtos enológicos, né? Aí ele degustou o vinho, poxa, esse teu vinho é muito mineral, sabe? Bem, porque isso eu digo, influencia. claro, com tanta pedra que eu tirei. Só podia, né? Só podia ser, né, seu Passamãe? Aqui inicia o nosso processo, né? Vamos dizer, os 10%. Não, os 10%, não sei. Que nós fazemos limpeza de cacho, esse moço aqui participou, assistiu, e nós jogamos fora. Mas o que não prestar, olha... ele me contou que você era bem criterioso. Muito criterioso. Vocês não estão limpando direito. Exatamente. Então a gente faz a limpeza de cacho, nem a balança recolhemos, enfim, a gente faz, tem com o trator, em caixas, né? Faz a pesagem e aí entra aqui para a área de desengasse, né? Aqui ele tem quase uma câmara fria, que ele deixa no ar-condicionado. Deixa com ar-condicionado, então eu consigo colher com tranquilidade, né? Sim. Aqui está bem bagunçado, tem coisas aqui. Isso aqui a gente usa um mês e meio por ano, né? Ai, que lindo! Então é a nossa área de desengasse aqui. Eu tenho essa portinhola aqui, ó, que eu abro, instalo um tubo aqui e vai por gravidade para dentro dos fermentadores. Isso foi um acerto meu, isso que eu projetei isso assim, sabe? Devia ter projetado um pouco mais alto, mas aí você não precisa estar bombeando, sabe? Tudo por gravidade. Mostra para ela onde é que está o motor da desengaçadeira. Eu tenho 3 motores aí. Mas isso aqui é o seguinte, é uma maquininha simples, mas é uma máquina italiana, muito... Aliás, deixa eu colocar isso aqui. E todo mundo vem aqui, eu digo que o grão sai por aqui, por ali. Deixa eu colocar isso assim, tá? Quer uma mão aí? Não precisa. Tem que ser um mesmo. Então, essa máquina aqui é a minha máquina, onde a gente faz o desengasse, 20 kg de uva, uma caixa, cabe aqui tranquilo, tocada manualmente. É manual. Manual, eu não admito motorizar. As pessoas me questionam, mas motoriza, bota no motor. Não. Por quê?
Porque com isso aqui eu vou de encontro à questão de amassar a uva com os pés. Você sabe por que amassa a uva com os pés? Por quê? Para não quebrar o grão, para não... Não, aí tá, você está mais ou menos no caminho. A semente, né? Você está mais ou menos no caminho. Se não se amassasse com os pés naquela época, as máquinas, né, das vinícolas familiares, principalmente, eram um caixotinho de madeira, 2 mancais, um rolo com ferros, tipo pregos, e tocava manual. Só que aquele prego, aquilo lesa muito o engaço. Então aí vai de encontro ao que você falou. Lesa o engaço, é tanino verde, vai tudo pro vinho. Aí o cara dizia, não, é o chulé que o vinho fica... Mas não é, porque não lesava, não passava esse tanino. E aquilo que você vê por aí, não era assim que se amassava não. Ó. O que você vê por aí seria um pastel desse, né? Um uva, a pessoa pisoteando. Era pisoteado, mas era num vasilhame desse, uma espécie de padiola aqui em cima, apoiada no cabo aqui e lá, um caixote trapezoidal com um gradil. Aí você jogava a uva aqui, pisava a uva, o grão e o suco descia e você manualmente tirava o engaço, porque o pé lesa menos, né? Do que o ferro da máquina. Então, dentro dessa ideia é que eu não admito máquina motorizada. Então, o que a gente faz? Fez limpeza de cacho, vem aqui 700, 800, 900 quilos, o que colheu no dia, liga a refrigeração, no outro dia com toda calma, mesmas práticas, completa a batelada aí, próxima a 2.000 quilos. Está refrigerada, conservada, muito bom até que se refrigere a uva. Antes de vinificar, porque aí você entra naquela questão de vinificar em baixa temperatura, ela já tem um arranque frio, vamos dizer, né? E aqui 4 pessoas normalmente, mais o homem da manivela, ou às vezes uma e mais a manivela, 2 daqui. E o que escapou, tem uma baciazinha aqui no centro, um pouquinho de engaço, vai tudo. Eu até tenho um vídeo depois do celular que posso mostrar para vocês. E aqui ela vai caindo direto para dentro do fermentador. Legal. Vamos conhecer a vinícola então? Vamos. Vocês não, mas eu estava numa lida, então eu já tenho meu chinelinho aqui. Já tira os... Já tiro. Vamos ver lá para dentro. Ah, aqui estão as suas crianças. Então aqui está. Opa. Nossa área, né? Ó, uma teia de aranha normal. Cantina de pedra. Pois é, eu ia falar aqui, ó, o ambiente elas gostam, né? É. Ó, o chão bem arrumadinho, tudo. Excelente. Tem que ser, né? Quem lida com isso não pode. Então, a gente tem. E esses barris estão todos cheios? Sim. Aqui são meus fermentadores, né? Eu tenho aqui capacidade de 3.500 quilos na vinificação. Sobra. Quer dizer, sobra tem tanque. até a tempo. Porque aí poucos dias você retira da casca, libera para a próxima batelada, né? Sim. Então, e como eu tenho as mais precoces, outras mais tardias, é bem escalonado, né? Não dá atropelo, não né? falta tanque. Não tem problema, né? Então a gente usa eles como fermentadores e depois uso como reservatório para estocagem, né? Aqui estão todos os meus 23, né? Lá tenho vinhos 2021, 2022 para invase ainda, né? Aqui você pode observar esses pequenos certos aqui, ó. Já, ó. Ainda tá fazendo fermentação malolática. Ah, tá na malolática. Malolática. Todo o meu vinho faz malolática. Faz malolática e completa. E diga-se de passagem que existe muito vinho que a gente bebe que não completou. E outros nem iniciaram. Né? E vai para o mercado, estabiliza e bota. Depois o camarada que se dane com a gastrite, com a queimação, com a inflamação. Né? A
a questão da temperatura, tem gente que sofre para conseguir malolática por conta da temperatura. Sim, isso é um problema. Isso é um problema e é um custo, queira ou não queira, é custo bem mais alto por causa da malolática. Porque aqui o que acontece? Com essa amplitude térmica, a bactéria lática ela fica inerte abaixo de 13 graus, 14, 13 graus. Ela fica inerte, né? Então, o que ocorre? Durante o dia, às vezes, até esquentar é 2 horas da tarde, 3. Sim. E aí ela inicia, trabalha algumas horas, à noite cai a temperatura e ela para e tal. Eu tenho, só que eu deixo a minha fazer espontânea, eu não faço precipitação. Eu fiz, acho que uma vez, aquecimento, né? Eu sou meio avesso. Você gosta do mais natural possível. O mais natural possível. Então eu deixo aqui. Tem vinhos aqui que vão até outubro, por aí, novembro. Fazendo uma lote, deixa lá. Faz perfeito, tudo. Olha, não tenho muito problema com a borra gerada pela fermentação malolática, que ela é uma borra mais sólida, é mais tártaro, coisas assim, né? Se não fosse, eu cuido muito, são as transfegas. Isso aí vai até com ensinamento, se quiser aprender. Essas transfegas, antes de iniciar a malolática, é que você tem que procurar descartar bem aquela borra gelatinosa, mole, aquela, tu descarta bem. Quando ele inicia a malolática, se ele não tiver mais aquela borra rosada, o que ele gera na segunda fermentação é mais sólido, sabe? Ele não vai passar para o vinho. Chega a ser tipo cristal, assim? Sim, é lógico, não transparente ainda. Sim, mas fica mais cristalizado. Exatamente. Assim, então fica aquela borra grossa, vamos dizer, um areião, uma coisa pesada, que não vai te passar grandes características para o vinho, né? Agora, se você se descuidar e deixar a malolática fazer sem ter eliminado aquela borra leve, sabe? Que na verdade é sedimentação de polpa, resíduos da própria uva, né? Então é isso. Aqui eu tenho uma pequena engenhoca aqui, ó. O borbulho aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? O quê? Eu fazia anos que eu queria fazer um vinho com fermentação natural. Então essa aí sem adição de levedura, conservante, nada. Nada. Espontâneo. Legal. E está funcionando aí. E está me surpreendendo. É dessa safra? Dessa safra. A última que eu colhi dia 11 de abril. Foi a Merlot? Merlot. Está me surpreendendo num seguinte aspecto. Eu era acostumado a ajudar o pai, a mãe. Nós fazíamos o nosso vinho. E a fermentação, nós estávamos num lugar bem mais quente, tudo. Era uma loucura, né? 3, 4 dias, turbilhão, né? Trabalho que não acaba mais. E 3, 4 dias o vinho estava seco, basicamente acabou a fermentação. Você acredita que eu levei 15 dias para tirar da casca esse aí? Fermentando, firme. E continua fermentando, fez 21 dias, hoje segunda, fazendo 21 dias hoje. Caramba, continua fermentando. Eu não sei até quando ele vai fermentar. Ela vai suportar essa levedura bugra, né? Se ela vai a 13, 14 graus, 15, tem potencial, a uva tem potencial. A uva que eu já deixei para colher bem. Qual que era o Brix da uva? Dava próximo a 23. Tava bom. Dava 12, vamos dizer 22, mas aí depois do momento que tu tirar da casca, ela normalmente sobe próximo a 1 grau, né? Então tem potencial bom, né? E qual é a minha proposta? É fazer isso aí. Eu estou cuidando muito com a questão oxigênio, né? Quem lida com vinho, né? Sim. A minha ideia é cuidar muito na transfega e eu pretendo envasar esse vinho sem metabisulfite, sem nada. Vamos ver o que dá, né? E o senhor já chegou você faz análises de densidade, tudo aqui mesmo, para ver se está
próximo do final da fermentação. Isso eu faço, eu vejo a densidade, tem o densímetro, é uma coisa que eu acompanho. E... Nesse aqui, na verdade, não estou nem fazendo. eu ia perguntar porque se você é tão fazendo. pouquinho e eu percebo muito na boca, sabe? Você vai aprendendo. Eu ia te perguntar isso, se o senhor está acompanhando o vinho, como é que ele está ficando? Quando é um volume maior, eu venho aqui, mas olha, dificilmente eu erro, até na densidade, no quanto falta para secar, porque você... Queira ou não queira, tu já pega a prática, né? Pega e todo dia degustando, e pai, você diz, ainda tem 50%, tem 20%, tem 10%, tá seco, mas não tá bem seco, sabe? Então, tem um residual. Eu faço isso aí, eu faço a cromatografia aqui, acompanhamento de malolática, tudo eu faço aqui. O senhor faz tudo aqui? Eu faço tudo aqui. Aí, lógico, depois todos os meus vinhos vão para o laboratório, para ver o que deu, acidez volátil, pH, teor alcoólico, aí já confirma a malolática, aquela análise. Para poder botar no rótulo e tudo mais. Isso. Aí até para a gente saber. Aí, também fazer ficha técnica. Aí pega a sensorial junto, né, com o poder que tem capacidade de guarda e tal. Muito bom. É isso. Excelente. O senhor está de parabéns. Muito obrigado. A gente vê muita vinícola maior que a do senhor que não tem todo esse cuidado, esse carinho, né? Não tem. Mas esse cuidado é raro, do Sim. jeito dele é raro. Até vinícolas, né? Tipo, vinícolas mais familiares ou vinícolas... Sim. Em São Joaquim a gente tem vinícolas que não são tão grandes, Sim. mas não são tão pequenas como a do senhor e não tem podem ter o mesmo cuidado, mas não tem, né? Tem. Isso procura se apegar. Quem tem visto, eventualmente chegam pessoas para vinificar a época de uva, gente chega, né? Aí quando eles veem a gente usando essa prática, o cara para, meu Deus, eu quero beber desse vinho. A primeira coisa que a pessoa diz, eu quero tomar desse vinho. Porque aí você vê que só vem o grãozinho. Eu tenho, para vocês que são enólogos, tem 2 itens aí na vinícola. Tem uns quantos, mas tem que vocês procurem. Se alguém não firmou, eu firmo para vocês. Essa tese, esse conhecimento. Eu vinifico aqui com o grão praticamente inteiro. Você já ouviu falar de usar o... Maceração carbônica que eles falam, né? Exatamente. Porque o que ocorre nisso aí? Vamos dizer, são microfermentações capsuladas, é lógico. Teve influência, a bactéria, a levedura anda e tal. Mas não é ali a grande vantagem. Você sabe onde é que é a grande vantagem? Você consegue fazer, mesmo que tu não tiver um chiller, eu tenho aqui, eu faço uso, você diminui inclusive a quantidade de frio que você gasta aí. Porque a fermentação ela ocorre de maneira bem mais lenta. Sim. O grão, né, no caso capsulado, e demora um bom tempo, você consegue consumir um eito, vamos dizer, de doçura e tal, transformar, e a temperatura não subiu. Então, isso é um dos pulos do gato. Vantagens. Outra coisa que é interessante, eu gosto de passar, não tenho nada a esconder, seria doloroso eu levar para o caixão. Compartilhar, tem que compartilhar. Seria a mesquinharia, né? Sim. A questão da remontagem ou a questão de baixar o chapéu, né, manualmente. Se tiver vasilhame pequeno, eu fiz vinhos de garagem extraordinários, mas eu levantava a cada 3 horas, eu fazia isso. Fazia uma remontagem. Não fazia remontagem, não. Eu nem uso remontagem, muito difícil. Porque a remontagem não funciona, já fiz remontagem, não funciona tão bem quanto você fazer a reidratação. Com o próprio mosto? Não, com a pisagem, isso aqui. Prensa? Não, aqui. Tá. O bastão lá. O bastão aqui, sim. Isso aqui, ó. Sim, o senhor usa esse? Uso isso. Sim. Tu faz uma reidratação melhor e tu troca de posição. Inclusive a que está em cima, o grande problema é esse, você troca de posição. Que o correto disso aqui é você fazer, eu acho que já ensinaram para você. É você levou, puxa para o lado, certo? Essa uva ficou encoberta aqui e vem subindo, vai subir um pouco dessa que estava mais no fundo. Tu vai fazendo esse, sabe?
é uma braçada de natação. É um movimento diferente, um movimento né? diferente. Mas mesmo que tu não fizer isso, tu acaba fazendo a troca. Sim. Então é muito mais eficiente do que você pegar e fazer, tu expõe menos, é uma série de coisas. Entendi. Então isso aí que eu estou falando para você, veja bem, daqui a pouco alguém contesta, que a maioria do que eu falo, é lógico que isso vem daqui da prática e vem muito da minha observação, né? Sim. É conhecimento que eu fui adquirindo e eu passo isso com segurança, né? Agora o cara pode contestar lá, cientificamente o cara não é verdadeiro, não sei o que. Bom, não sei, a minha prática é o que eu observei, é isso. Tá funcionando, né? Tá funcionando. Excelente. Então a gente faz tudo bem artesanal, nossos equipamentos são mínimos, olha a nossa prensinha aí. É menor do que a gente tem lá na faculdade. Funciona bem legal. A envasadora. A envasadora, a gente tem uma tipo essa, mas de 4 bicos. 4 bicos. Essa aqui é de 2. E a prensa realmente é menor do que a gente tem lá. A rolhadeira nossa, né? Maquininha simples, garrafa aqui, acho que você já conhece. Já, a gente tem uma dessa lá. Então é tudo muito artesanal, né? Sim. Aqui nós já temos vinhos envasados, né? 2020, 2021. Aqui tem alguma coisa de 2022, né? Aqui que é o caminho da felicidade, então. É o caminho da felicidade. Agora eu vou te mostrar onde mora a felicidade. Aí você pode entrar onde mora a felicidade. Aqui é onde mora. Aqui é o seu acervo. Aqui tem todas as suas safras? Todas. Praticamente, eu acho que todas têm aqui, né? Tem uns tais vinhos da prateleira de cima, né? Aí se tu observares aqui à tua esquerda, tem com as 4 garrafas ali, ó. Que é a minha primeira safra, ó, 2013. Esse aqui. Esse ali, é todo aquele o micro estoque. Legal. Aí depois tem o 14, tem vários 15, 16, 17. Mas eu até porque eu acompanho, né, a evolução desses vinhos, né? E uma eventual decadência, né? Um dia desses eles chegam ao auge. Não tenho nenhum que chegou ao auge ainda, sabe? Eu tenho vinho 13 aí, né? Com 10 anos. E esse 13 é só essas 4 garrafas? Só as 4 garrafas. E a coragem de abrir uma delas? Eu abri um ano passado porque... Queria ver, né? Se justificava, estava o enólogo da Aurora, o titular, o cara que conhece tudo, né? E outra coisa que eu faço muito é acompanhamento de rolha. Comportamento, né? Como é que ela se comporta, né? Tem rolhas aí, eu já vi que tem umas que não me agrada, que ressecaram um pouco, mas eu acho que é um determinado ano, mais, né? E, enfim, mas não danificou o vinho. Não, hipótese nenhuma, né? Bom. Mas eu analiso muito bem isso, porque a compra da rolha é muito importante, né? Sim, vinhos que você tira para guarda, que tem estrutura, tem potencial para guarda. Tem que ter uma boa rolha, né? Uma boa rolha, né? Sim. Gostei muito do caminho da felicidade. Caminho da felicidade. Achei muito legal aqui. É tudo muito simples, né? Isso aqui são coisas que a gente mesmo produz aqui, sabe? Teria que ter uma etiqueta mais adequada, ou melhor, mais apresentável. Não, mas se está funcionando, isso tudo é história. Isso aí, isso é tudo história. Aqui estão os nossos rótulos, né? Nós temos o nosso Pinot Noir, a gente denominou de ancestral, desenhado um mapa da Itália, que justamente remete aos nossos ancestrais. Aí nós temos o Capão Alto, que tem um relevo desenhado aqui, né? E tem uma pequena homenagem, uma citação que nós fizemos e responde a tua pergunta de se a gente tem mais gente plantando barreira aqui, né? Então a gente, o Capão Alto, terra que nos acolheu e proporcionou pioneirismo em produzir uvas e vinhos. A essa terra e seu povo, a nossa homenagem. E esse é qual variedade? Esse é o Merlot. Merlot? Exatamente, o Merlot é esse aqui. Aí nós temos o Casa de Pedra,
que é o nosso blend, né? Aí está a nossa casa, né? Que é a construção aqui, né? Então a gente denominou de casa de pedra, né? Aí nós temos aqui o artesano, que é o nosso chardonnay, o nosso branco, né? E também tem uma razão, né? Artesano porque realmente nós fizemos artesanalmente, né? Então foi a denominação que a gente achou que é compatível. Nós temos um vinho aqui que é o Memória Caingangue, é o nosso Cabernet Franc. Por que Memória Caingangue? Até aparece uma cerâmica aqui, porque esses povos indígenas, os caingangues, habitaram a nossa região aqui. E eu tenho aqui na propriedade 2 sítios arqueológicos registrados no IFAM. Inclusive no vinhedo, a gente podia até ter olhado lá, mas tem ferramentas, né, de pedra, machadinhas, troquete, que a gente achou no vinhedo. Sim. Então a gente usou Memória Caingangue em função disso. Em homenagem a essas... exatamente, e dos sítios arqueológicos. Aí a gente faz uma pequena homenagem aqui aos arqueólogos, né? 2 arqueólogos com doutorado, os 2, Daniel Lopredi, é um argentino, e a Miriam Carboneira, né? Que é uma enóloga aqui de Chapecó. Né? E aqui tem o monstro da cave, né? Que legal! O monstro da cave, isso aqui surgiu meio por acaso, não é... Minha vaidade não vai a tanto, né? E a gente mandou fazer os rótulos, e aí a pessoa, a Ana, né? Ligou para o Samar, os rótulos estão prontos, eu gostaria que você desse uma olhada aqui. Eu fui lá, olhei, achei, tá legal. Aí vi minha fotografia e digo, Ana, e o que está fazendo minha fotografia aí? Ela diz, o Luiz vai me matar. Estraguei a surpresa. Eu digo, mas que surpresa? Não, porque é bonito. Não. Digo, é bonito porque não é você que está dormindo, aí pode deixar. Não, só falta super simpático. Que os caras vão pensar, pô, o coroa bebe todas, depois vai tirar foto, né? Aí trouxe, passei para meus guris, né? Que guris que são 2 homens, né? Mas pra gente são sempre os meninos, né? E aí eles, não, pai, é legal. Aí eu optei pelo Taná, que é o que eu menos produzo, né? Tá. 200 e poucas garrafas. Para não ter tantas fotos suas expostas. Ficou excelente. Eu digo que eu gostei bastante desse rolê. Rosamar é o nosso sobrenome. Muito legal. Costumo dizer, repetir o que os italianos dizem, né? Que il vin se beve prima coi occhi, dopo il naso e dopo in boca, quer dizer, aos olhos, ao nariz e tal. E você vai descobrindo, com esses sensores, exatamente a estrutura do vinho, né? Aos olhos, por exemplo, você vai ver a cor do vinho, certo? Que existem vinhos que não tem nada de vinho, né? Tem muito de anilina, etc e tal, né? Ou então cores pouco intensas, né? Então, aos olhos você já vê, já começa a interpretar e fazer uma avaliação se tu tem um vinho com potencial de guarda, etc. Outra questão são as lágrimas, né? Eu não ouço muito pessoal definir vinhos pelas lágrimas, né? Mas o tipo da lágrima vai te definir a qualidade do álcool que tem esse vinho. Normalmente, se é um vinho que o álcool é da frutose, é um álcool mais pesado, ele forma lágrimas mais espessas, né? Demoram mais, certo? E se é um vinho que foi adicionado um álcool vínico mesmo, mas é um destilado, acaba sendo mais fino. O que ocorre? Fica aquela lágrima toda bonitinha, é aquele rosário lindo, mas... né? Sabe que não é da frutose, né? Sim. Aí, quer dizer, já são 2 pilares, aí eu diria, né? Aí você vai para a parte de nariz, que literalmente é nariz dentro do copo, né? Você vai sentir os aromas, quer dizer, com um sensor, vamos dizer, mais aguçado, você vai definir aroma do que, no caso esse aqui me remete um pouco ao abacaxi, né? Eu senti a fruta, mas eu senti um pouco de mel também. Mel também, exatamente. Mas enfim,
é a maneira de se analisar um vinho e ver o potencial, ver a estrutura, né? E depois a boca, né? Então a boca, normalmente o primeiro gole não se usa, no meu entender, para fazer uma avaliação definitiva, né? Você simplesmente enxágua a boca, se engolir, você vai, quer dizer, nesse movimento você já vai atingir as papilas degustativas, né? Que vão te normalmente fazer salivar, né? Isso o que eu denomino de intensidade, né? Aí você vai avaliar outros pilares no momento que tu engoliu e o vinho persistir na tua boca, denomina-se persistência. Vocês que são futuros enólogos sabem disso, né? Então são pilares, né? Cada pilar desse é que nem uma família, uma construção, né? Depende da estrutura dele, da quantidade de ferro, ou da estrutura moral da família, etc. Então esse pilar vai sustentar muita coisa, né? Então ele pode ser alto, médio, baixo, né? Todos eles, né? E aí você consegue avaliar também taninos, né? Porque principalmente o tanino verde é o que trava, é um caqui verde, não é agradável, né? Você avalia também a questão de ácido málico, que nós falamos há pouco, né? Então você consegue perceber se esse vinho completou fermentação malolática ou se ele ainda está com a maçã verde, né? E queira ou não queira, esses pilares é que vão definir para você de certa forma, né, e auxiliado por uma análise laboratorial, se aquele vinho serve para guarda ou não serve, né? Então, o vinho eu costumo dizer que ele nasce num nível X, né? E se ele tiver potencial, ele vai numa ascendência, vai fazendo uma curva e um dia ele vai chegar ao auge, né? Depende da estrutura que a gente conversou. Esse auge vai ser aos 5, aos 10, aos 15 ou aos 20 anos, né? E depois vai fazer a curva ao contrário, vai iniciar uma decadência. Sim. Não significa que se um vinho está decadente, ou entrou em decadência, ele é um vinho ruim, Sim. porque ele ainda está num nível superior aonde ele nasceu, né? Então, basicamente, aí você... Nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha pensado por esse lado? Pois é. Porque a gente vê as pessoas julgarem muito um vinho que está em decadência, mas aquele vinho já teve toda uma vida, né? Sim, não, e outra, e ele funciona dessa forma mesmo. É uma curva que chegou ao auge. É lógico, característica, quando ele chegar aqui no final, que ele chegar no mesmo nível onde ele nasceu, daquele nível jovem, ele não vai ter as mesmas características, mas vai ter características diferentes, porque a cor vai estar alterada, mas ele também vai ter agregado algo que ele não perdeu, Sim. Entendeu? Então vai haver uma equivalência na qualidade daquele vinho, de um jovem, quando ele chegou lá no mesmo nível, né? Característica das decadências é a auréola, né? Aquela, né? Vai alargando mais, você joga contra a superfície branca, o atijolado, né? Só que eu já bebi vinho, vi muita gente beber vinho atijolado e achando que é um vinho 2000, mas já está muito decadente, né? Então acho que tem que ficar alerta para isso. Sim. Gravou o que tinha que gravar? Acidez maravilhosa, equilibrada. Vem cá, menina, eu vou te dar um regalo. O regalo é você provar o nosso... Você falou em acidez e aroma e tal, o nosso 23 está aqui, ó. Ainda não está cristalino o suficiente, só para você sentir o aroma e... Nossa, é bem diferente, né? Eu disse para você que é... Esse aqui tá bem mais frutado até do que aquele... Frutado. E esse você define, não sei se tu vai concordar comigo, duas frutas, pêssego e goiaba. Pode deixar outras também. Mas ele... Pêssego eu não senti, a goiaba... Não. Não. Talvez porque ele vai evoluindo, né? Mas no início, já na fermentação, meio de fermentação final, meu Deus, o pêssego ele te fazia salivar sem você beber. Pêssego intenso, sabe? Tem uma variedade de pêssego que ela é bem intensa, né? Eu não sou muito de consumir pêssego, pode ser Sei. por isso que eu não sou muito Não está habituada daí eu já... E a goiaba. Marcante. E pode sentir acidez, se você falou em acidez e tal aqui.
Eu já gostei mais desse do que daquele. Eu também. Já quero levar essa pequena garrafa para casa. Você viu aquelas garrafas brancas lá? Lá aqui no começo? É o 22 nesse naipe aqui. O meu 21, não sei porque cargas d'água, eu até vou te dizer uma parte do pulo do gato, vocês acho que sabem. Em brancos tem que, às vezes, interromper a malolática. Porque senão ele fica com acidez. Um pouco de málico cabe bem. E aquele eu interrompi com um pouquinho de málico e esse ele está fazendo, mas eu acho que eu vou... Vai interromper. Vocês, o que você acha de manter essa acidez? Eu acho perfeito para mim. Perfeito, né? Tá maravilhoso. Então seria uma... Muito bom, gostei desse. Já quero uma garrafa. Vamos engarrafar agora já, pra gente levar? Não, o regalo era você ter a oportunidade. Mentira, eu volto aqui, Não, opa. depois eu comprar outra garrafa. Tá certo. Aquele 22 lá é isso aí. Muito bom. Muito bom. Mas eu vendo todos os vinhos, eu estou vendendo vinho 18, 17. Então você vai me vender uma garrafa daquele 2013 que tá lá? Você viu como ele é pegado? Sim, mas eu não falei pode. pra ele, eu falei que se fosse eu teria dó de abrir uma garrafa daquele 2013, ele só tem 4. Eu abri a quinta quando o Buffon teve aí, né? Eu peguei a última memória Cagangue 17. Só que a gente ainda não Eu abriu. nem consegui levar duas, eu levei uma 17 Uma e uma tinha 19. tá. Eu tenho algumas aí, mas... Sim, mas que eu digo a venda, né? Que tava Não, mas eu vou te dar... Agora é da Serra. Eu vou te dar uma Eu peguei a última. oportunidade, então. Não, mas eu acho que não vai agregar muito, não. Eu ia... Não é para você levar, eu ia te dar para degustar um vinho 2014. Vinho de garagem. Vou abrir um vinho para vocês degustarem, tá? Tá. Você pode aqui, ó, acabou teu vinho, você pode degustar aqui o nosso Cabernet Franc, esse aqui é um 19, ó. Abri ontem isso aqui, pessoal, estava aqui, deve estar. Olha a cor. Bonito, né? Será que a gente não trocou essa rolha, né? Não, é essa. Geralmente ontem ele tinha criança, você sabe, né? Criança pegando Criança, rolha. criança, né? Vai no Cabernet Franc. Eu gosto bastante de Cabernet Franc. Consigo sentir até especiarias. Algum vinho que o senhor passa por barrica? Por carvalho, não por barrica. A história da barrica e do carvalho, eu acompanho bem, que eu participei desde a primeira FENAVIM em 1969 e vim acompanhando algumas coisas, assim, apesar de ter me distanciado. A questão da barrica, quer dizer, do carvalho, aqui no Brasil houve uma distorção gigantesca, né? Porque ninguém questiona o envelhecimento, uma barrica de carvalho feito adequadamente, tal, reposição, etc. E tal. Só que você tem que ficar muito esperta pelo seguinte, no exagero da madeira, né? Eu já bebi vinhos que me ofereceram, se eu fosse na primeira passagem. Era um vinho, chazinho de madeira. Devia ser um vinho extraordinário, porque você viu que ele tinha tudo, mas descaracterizado. E também tem vinhos, e principalmente aqui o brasileiro, aí pelos anos 2000, 2000 e pouco, se tivesse carvalho, carvalho, era para mascarar, era porcaria com carvalho, né? Sim. Então, só fazendo esse comentário, essa introdução, para entender minha posição nisso. Eu estou usando hoje tábua. Tu conhece a tábua? Eu conheço chip de carvalho. Não, aí é que está. A tábua, vamos dizer, na ordem decrescente, seria a barrica. É eu que estou fazendo essa classificação, porque eu conheço a tábua, o cubo, o chip e até o pó. Ó, o cubo é esse, para você ter ideia. Seria o terceiro na ordem. Está entendendo? Vem todo desquinado, perfeito, tostagem média, francês, passa por uma esteira, inclusive o chip. E eu, na prática que eu tenho, sabe, eu tenho muita prática, assim, coisas artesanais, manuais, eu mexo com madeira, mexo tudo, e eu te diria que
Então a tostagem melhor do que fazer na própria barrica. Porque a barrica, numa tanoaria, o fogo é feito dentro, você não vai ter o controle que, de repente, passando uma velocidade, com a chama e tal, né? E a tábua que eu uso hoje é linda. A Elaine que quer me roubar as tábuas porque ela quer fazer decoração. Mas a tábua, por que a tábua? Ele cortou uma, queria matar o marido. Porque em uma tanoaria, nem toda madeira dá a duela para o barrica. Principalmente por espessura, às vezes tem a acaba tirando, sobrou a costaneira. Mas estou Aí ele aproveitando do jeito plana, de não, mas eu queria fica ela com cerca longa. de 15 Queria fazer um milímetros, espelho. mais ou menos. 20 mais ou menos de largura, 19, 20, 21 de largura, um furo numa extremidade, todo bonitinho, tostagem média. E aí você coloca e deixa aí dentro. Isso aqui também eu compro em quilo, tostagem média. Pá, então eu estou usando isso. Esse aqui deve ter um toquezinho, não sei se tu percebeu ou não. Um pouquinho. Mas às vezes eu uso muito Nada pouco. muito não é gosto. assim que eu gosto, não gosto de vinho amadeirado. A gente só sente madeira, a gente não Só sente madeira. a qualidade da fruta, né? Se for, mas se for em demasia, né? O senhor conhece o Átila, enólogo lá de São Joaquim? Átila Zavarese? Acho que não. Não? Ele também, ele tem esse, ele é consultor de, acho que de umas 3 vinícolas de São Joaquim, e ele também vai no mesmo princípio. Mesmo princípio, sim. De evitar, assim, o que descaracteriza. Sim, descaracteriza, para você lidar com o carvalho. É melhor tu pecar pela falta, por não atender, do que pelo excesso. E outra, na barrica, assim, tu tem que estar degustando e tu tem que fazer a recomposição, porque ela vai, sabe? Ela é ótima para envelhecer. Você não tem dúvida, mas a primeira passagem, tu tem que limitar o tempo. Eu estou te falando isso mais de observação e na degustação. Que eu vou colocar umas barricas aqui. 3, 4, 5, vou empilhar aqui, para os glamurosos olharem, tem barrica. O brasileiro, né, tem gosto, o senhor falou muito isso de, tem barriga de carvalho. Deixa eu pegar um outro Cabernet Franc que eu te falei que é um 14. Ó, rolha 2014, ó. Super íntegra. Super íntegra, não arrebentou. Não. Compatível, né? O avanço, né? Sim. Boa qualidade. Eu olho muito isso. Ontem eu achei um vinho aqui, uma rolha que eu reclamei, foi a primeira que eu achei naquela condição. Um vinho que ano era? No 18? Acho que sim. Ele tinha descido num lado, tá? Tava escorrido. Avançou um bocadinho. Não estava comprometendo ainda, mas não podia. Prova que o 14 aí, Cabernet Franc da sua propriedade. da minha propriedade, vinho de garagem. Feito lá na casinha, como diz o nosso neto. A cor dele tá bem bonita também. Tá decadente? Não, com certeza não. Falar que aromaticamente ele tem os aromas aí parecem de frutas mais maduras, mas tá muito semelhante com o que o senhor fez há pouco tempo. Não tá nada decadente. Mas ele tem complexidade no aroma já, né? Sim. Quer além desse? Não. Eu vou beber esse vinho. Nossa. Eu tô sentindo alguma coisa da taça do Bruno. Do Bruno. 14, 20, 23, 9 anos, né? Ele é muito aromático. Muito aromático, né? E ele é bem estruturado também. Bem estruturado. Eu tenho as análises desse Tem alguma vinho. coisa que me remete a couro aqui. Esse aqui deu, acho que é 12,8, 12, não sei o quê. E o Merlot deu 13,1. Ah não, é daquele 2013. Esse aqui é entre 12,5, por aí, 12,5, 12,7, coisa assim, né? Esse eu nem rotulei, porque são minhas reservinhas lá. Estamos chique, abrindo as garrafas. Não, isso aí não é sempre. Não é pra qualquer um, assim. Bom, me senti Não, especial. Não, o pessoal de enologia, né? Então, Ó, as tem lágrimas que... do É interessante. Sim, Isso aqui não tem uma grama absolutamente de olha como demora e elas não são perfeitas como
um vinho, por exemplo, que tu adicionado lá. Aham. Aí fica aquela coisa bonitinha e sem Desce vergonha, correndo, né? né? Desce correndo. Desce Produz bem, uma uniforme. Né? Sim. Então você consegue, lógico, você não vai definir 100% se é 100% frutose. Mas se tiver outro álcool, uma chaptalização é mínima, né? Sim. Que diga-se de passagem, na França o pessoal chaptaliza, tem legislação para isso. E tem umas afirmações de que saem excelentes vinhos, ou até melhores vinhos, com um baixo de Mas lá eles chaptalização. adicionam açúcar ou é o mosto? Não, é açúcar. Açúcar, eu achei que lá era proibido. Eu sei que tem alguns países europeus Não, que não não, permitem, né? Não, é 17 gramas por litro. litro. Mas se eu não me engano, eu vi a Sim. professora falando que na França era proibido. Eu acho que tem alguns países na Europa que são, não sei quais. Mas, talvez Porque seja. Mas aí Talvez adicionam, antigamente. aí adicionam o que? O álcool? Eu acho que é o mosto concentrado. Mosto Se eu concentrado. não me engano, é mosto concentrado. É. É algo É vinho feito sangria, então, É. em outras palavras. digamos É isso. assim. Mas eu acho que lá é proibido adicionar açúcar. A legislação deles só se mudou agora. Uhum. Era permitido que até 1 grau antigamente- alcoólico, se não Uhum. me engano, a subida. Eu não sei, eu sei que agora, atualmente é proibido. Gostei desse 2014, vou querer uma caixa fechada. Tô brincando. Não se ofenda se eu postar Não, tô não. brincando com o senhor. Está Se excelente. vocês não se importem, não levem a mal, que não vamos dividir as atenções. Não. Não, o pessoal vindo aí, tem a tal de moto feijoada, não deixa chegar motoqueiro. Não, estamos tranquilo aqui. A gente já conseguiu conversar bastante, já tivemos um atendimento VIP. A gente Deixa eu ver quem está já chegando. estamos super bem recebidos. Já esconde o 2014, que esse é só pra gente. Brincadeira. Exclusividade. Estamos finalizando a nossa visita aqui na Casa Poçamai, em Capão Alto, próximo ao município de Lages. E eu só tenho a elogiar essa visita que foi incrível. Como vocês acompanharam aí no vídeo, o seu Poçamai é uma pessoa super gentil, com muito conhecimento técnico e também super simpático. Um atendimento excelente, nota 10. E os vinhos não tem nem o que falar, né? São vinhos maravilhosos. É um lugar que eu super indico vocês a conhecerem, que é um atendimento fora do comum. Só elogios para o que foi o nosso dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse lugar encantador. Um beijo e até semana que vem. Tchau!